Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Nessa aula, a gente vai estudar questões da banca CESP do Microsoft Office Word, ok? Então, bora lá para a gente já começar aqui com a nossa primeira questão. No Microsoft Word, é possível compartilhar um arquivo que está sendo criado para ser editado por outras pessoas de forma simultânea ou colaborativa. Para tanto, é necessário que o arquivo seja salvo na nuvem. Então, dá uma olhadinha aqui no Word. Deixa eu abrir aqui o Word para gente. Espera lá, que eu ainda não tinha aberto. Vamos lá. Então, as versões do Word, elas estão vindo agora, nessas versões mais recentes, ou até o Office 365, que também pode ser cobrado em prova, né? Então, está sendo cobrado bastante essa parte de compartilhamento. Então, o compartilhamento, deixa eu tô colocando o zoom aqui para gente, tá? O compartilhamento, gente, ele está aqui nesse cantinho aqui, olha só. Essa parte de compartilhamento. Se eu maximizar aqui a nossa tela, fica melhor para a gente ver aqui esse botãozinho. Olha só, compartilhamento. Então, quando eu tenho um documento, clico aqui em compartilhamento, ele me dá aqui essa opção, vou clicar em compartilhar, e aqui eu vou carregar esse arquivo lá no meu OneDrive, né? Conforme a minha conta que eu tenho aqui no meu Office 365, ok? Também posso enviar aqui por e-mail, olha só. Mas vamos voltar lá para a questão, então, agora que a gente já viu qual ferramenta aqui que está sendo cobrada. Então, né, se é possível compartilhar um arquivo que está sendo criado, sim, é possível, né, compartilhar um arquivo que está sendo criado, né, para ser editado por outras pessoas. Isso é cada vez mais comum. Para tanto, é necessário que o arquivo seja salvo em nuvem? Sim, a gente salva ele no OneDrive, que é a nuvem da Microsoft para compartilhar esse documento. Então, o gabarito da questão está certo. Próxima questão. No Microsoft Word 365, a configuração que impede que a última linha de um parágrafo apareça na parte inferior de uma página é conhecida como estilo de parágrafo. Então, vamos lá, vamos de novo aqui acessar nosso Word. E o que a gente tem aqui como estilo de parágrafo? Olha só, guia. Opa, pera lá, meu Word desapareceu aqui. Então, a gente tem aqui a guia, olha só, página inicial. Na guia página inicial, nós temos aqui o grupo estilos, e aqui vários estilos, você já conhecia? Né? Então, o que os estilos eles fazem? Né? Estilo, gente, é utilizado para formatar, né, o teu documento ali com um conjunto de formatações já pré-estabelecidos. Então, o Word ele traz para a gente já vários estilos aqui, deixa eu mostrar para vocês, vários estilos, mas você também pode, né, clicando aqui nesse botãozinho aqui, olha só, acessar aqui os estilos, olha só, e criar um novo estilo. Então, por exemplo, se você está fazendo um TCC, né? Gosto de exemplo TCC porque eu fui orientadora de TCC há muito tempo e usei pra caramba essas ferramentas do Word, tá? Então, e quem já fez vai lembrar disso. Num TCC, a gente tem lá as citações, não tem? Às vezes tem lá 10, 15, 20 citações num TCC. E aí, as citações, elas têm uma formatação diferente. Imagina você colocar lá tamanho da fonte, espaçamento, recuo, né? Tudo um monte de formatação. Cada vez você vai lá naquela citação e faz todo esse conjunto de formatação manualmente. Não, você cria um estilo. Aí chegou lá a citação, clica lá no nome do estilo, botãozinho, pronto, você já formatou
ali a sua citação. Então, estilo é esse conjunto de formatações e que não tem nada a ver com o que o examinador está falando. Impedir que a última linha de um parágrafo apareça na parte inferior de uma página não é conhecido como estilo. O que a gente tem aqui, gente? Qual que seria essa ferramenta, então? Você vem aqui nesse botãozinho do grupo parágrafo, na guia página inicial ainda, tá? Esse botãozinho, que nas aulas eu sempre falo, que só quem estuda para concurso sabe que isso é um botão do Word, né? Fala sério. Então, aqui, clico nesse botãozinho, tá? E vai abrir essa caixa de diálogo, chamada aqui parágrafo, e eu vou clicar aqui nessa aba, quebras de linhas e de página. E aqui o que eu tenho? Controle de linhas órfãs e viúvas. Gente, esse nome ele é tão original, né? Chega assim a beirar, vamos dizer, a excentricidade. Por quê? Já teve aluno em presencial que eu expliquei isso durante a aula e na hora do intervalo veio me perguntar, professor, você estava brincando esse nome mesmo, órfãos e viúvas? Eu falei, gente, mas mostrei lá no próprio Word, né? E do que se trata isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já coloquei um textinho aqui para gente, olha só, para vocês entenderem. As linhas órfãs são as primeiras linhas dos parágrafos que têm as linhas subsequentes passadas para outra página. Né? E as linhas viúvas são as linhas que ficam sozinhas em outra página, com o restante do parágrafo na página anterior. Então, olha só, o que é a linha viúva? Eu tenho aqui todo um texto, olha só, e aqui fica só uma linha do parágrafo. Só a última linha, já aconteceu isso com você? Né? E as linhas órfãs são aqui o contrário, as primeiras linhas do parágrafo que tem as linhas subsequentes passadas para a outra página, né? Então, aqui são as últimas, né? E aqui são as primeiras. Então, é esse conceito que caracteriza o que são as linhas órfãs e o que são as linhas viúvas e que está sendo cobrado aqui por essa questão na banca CESP, não diretamente, né? Está sendo cobrado aqui se você realmente sabe o que é estilo, mas aqui a gente já aproveitou para estudar linhas órfãs e viúvas. Gabarito está errado. Próxima questão. No Microsoft Word, é possível salvar um arquivo em formato PDF por meio da opção salvar como imagem ou selecionando se a impressora Microsoft Print to PDF na opção imprimir no menu arquivo. E aí, gente, salvar como PDF? Você já sabe tanto isso que eu tenho certeza que você já usou algumas vezes aí na sua vida, né? Então, isso você sabe. Mas salvar como PDF por meio da opção salvar como imagem, isso existe? E existe selecionando impressora Microsoft Print to PDF na opção imprimir do menu arquivo. O que você acha disso? Vamos desvendar aqui. Você já estudou esses conceitos aqui? Vamos lá para o nosso Word. Olha só. Então, quando eu venho aqui em arquivo, salvar como, eu não tenho aqui salvar como imagem. Não tenho. Né? Então, essa primeira parte da questão, ela já tem errado. Eu vou salvar como PDF, vou encontrar aqui, né, salvar como e aqui escolher a extensão, então, aqui PDF, olha só. É isso aqui que eu vou fazer. Agora, a segunda parte, se eu venho aqui em imprimir, olha só, aqui em imprimir, eu posso sim aqui na configuração, né, na escolha da impressora, clicar aqui nessa flechinha, olha só, eu clico nessa flechinha aqui de impressora e eu posso sim escolher aqui Microsoft Print to PDF. Vamos clicar aqui para ver? Vamos lá. Vamos lá. E aí, clico aqui em imprimir e ele vai abrir aqui para eu salvar o meu documento. Perceba aqui, deixa eu colocar aqui em eixo computador aqui, ó. Perceba que ele já está aqui como PDF. Eu vou salvar e pronto.
É a mesma coisa de salvar como PDF, mas de uma forma diferente, que eu vou dizer para você. Acredito eu que você não sabia disso, a não ser que você esteja estudando para concurso. Mas muito difícil, se você não sabe, eu vou dizer, uma galera não sabia disso. Por isso que é tão importante, né? O estudo, o estudo de teoria, a revisão e o estudo aqui das questões. Então, gabarito está errado. Próxima questão. Para que itens e subitens de textos no Microsoft Word sejam automaticamente apresentados em um índice ou sumário, é necessário atribuir-lhes estilos de formatação de títulos. Gente, quem já assistiu minha aula do Word tem que saber isso, por favorzinho, né? Porque é algo que eu falo, isso cai muito em prova. Desde que o mundo é mundo, que cai o Word, né, em concurso público, esse assunto aqui, essa questão, né, de sumário, de estilo, cai em prova. Então, para você que se matou aí já na vida, para fazer um sumário, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui para gente um zoom. Acho que ficou até demais aqui, gente. Vamos lá. Precisa tanto não. Vamos colocar aquele texto, que se você também é meu aluno, você já conhece essa formulazinha aqui que eu coloco automaticamente um texto no Word. Ctrl Home, vou lá para eu vou, né, várias ferramentas, comandinhos aqui, teclinhas de atalho que eu vou falando rapidamente aqui. Ctrl Home, você vai lembrando, ó, vou posicionar o cursor lá no início do meu documento. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer um sumário aqui com você agora, para você memorizar, para você entender que história é essa, estilo, sumário. Então, vamos lá. Então, aqui, olha só, vou colocar capítulo 1. Vou colocar aqui em romaninho, olha só. Ctrl C, vou colocar aqui capítulo 2, tá? E aqui embaixo, vamos colocar aqui capítulo 3, ok? Então, aqui coloquei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Agora, eu vou selecionar capítulo 1 e vou colocar aqui um estilo, ó, título 1, vou colocar. Já expliquei para vocês o que é estilo. Agora, capítulo 2, vou colocar aqui título 1 também e capítulo 3 também, título 1. Agora, eu vou na frente aqui de capítulo 1 e vou dar um Ctrl Enter. Sabe o que é esse atalho Ctrl Enter? Já aprende mais, né? Mais um assunto aqui nessa questão. Olha que questão interessante, para estudar um montão de coisa, né? Ctrl Enter é quebra de página. Eu quero levar todo esse conteúdo para as páginas seguintes. Então, olha só, Ctrl Enter, foi para a segunda página, capítulo 2, Ctrl Enter, e aqui capítulo 3, Ctrl Enter. E agora eu quero ir lá para o início do documento, Ctrl, isso mesmo, Ctrl Home. E aqui, deixa eu tirar aqui, esse aqui é meu atalho, número 6, para eu aparecer na câmera ou aparecer o Word para vocês, tá? Então vai ficar, de vez em quando vai aparecer esse númerozinho aqui. Bom, agora vamos fazer o sumário? Vamos lá. Então eu venho aqui na guia referências, e eu tenho aqui, opa, de novo aqui meu Word. Quando eu clico muito lá em cima, ele vai. Olha só, guia referências, então aqui, e aqui sumário, olha só, sumário, certo? Então é aqui que a gente vai trabalhar agora. Então eu vou vir aqui no botãozinho de sumário, e tem várias maneiras de você fazer sumário. Eu vou aqui em personalizar sumário, ok? Aqui, gente, ele tem algumas configuraçõezinhas que isso aqui eu não vejo cair em prova, tá? Mas aqui níveis, o que são esses níveis? Quando eu coloco subtítulo, ali eu só tenho título, né? O capítulo que eu coloquei, 1, 2 e 3, não tenho subtítulo, então eu vou deixar um nível só. Aí eu vou vir nesse botãozinho aqui, opções.
aqui em opções e vou configurar, ele já vem, na verdade, ali, né? Que o meu estilo, olha só, que eu estou usando nos meus títulos é o título 1. Poderia ter criado um estilo também. Dou ok, ok. E aqui, gente, parece magiquinha, mas não é, né? Já está criado, olha só, o meu sumário. Se eu vir aqui em capítulo 1 aqui, né? Clicar aqui pressionando Ctrl, olha só, é mais um monte de Ctrl Enter. Ctrl Home, venho aqui em atualizar sumário. Vou atualizar todo o índice. O que aconteceu aqui? Ele já atualiza automaticamente as páginas, né? Que eu dei Ctrl Enter e alterei ali a página que estão os meus títulos. Então, por isso que eu acho que agora provavelmente você não vai mais esquecer do porquê que se usa estilo em sumário. Se você precisar fazer um sumário aí na tua vida, ou alguém que esteja do seu lado, está fazendo um TCC, alguém na família, se batendo, fazendo na gambiarra, né? Que o Word, o pessoal usa muito aí gambiarra. Já você diz, ó, sei fazer sumário, ok? Bom, então, gabarito aqui dessa questão de número 4, para que itens e subitens de texto no Microsoft Word sejam automaticamente apresentados em um índice ou sumário, é necessário atribuir-lhes estilos de formatação de título. Então, está aqui certinho essa questão. Próxima questão. No Microsoft Word, a criação de parágrafos ou recuos de texto pode ser feita por meio da seleção da opção de espaçamento entre linhas simples, duplo ou personalizado. Ele está falando aqui, gente, presta atenção. Criação de parágrafos ou recuos de texto através de espaçamento entre linha. Poxa vida, né? Poxa vida. Espaçamento entre linhas, você vai usar a ferramenta de espaçamento entre linhas. Recuo, você vai usar a ferramenta de recuo. Vou pegar até um arquivinho novo aqui pra gente, ó. Vou colocar um texto, né? Aqui pra gente, rapidão. E os botõezinhos, né, as ferramentas que estão sendo cobradas aqui estão na guia página inicial, olha só. E aqui no grupo parágrafo. Então, o espaçamento entre linhas e parágrafos está aqui e os recuos, recuo está aqui, tá? Então, espaçamento de linha e parágrafo. Venho aqui, escolho o espaçamento que eu quero. Então, atalho Ctrl 1, espaçamento 1, Ctrl 2, espaçamento 2, Ctrl 5, espaçamento 1,5, ok? E aqui a gente tem a parte de recuo. Então, esses botõezinhos aqui, olha só, aumentar recuo, diminuir recuo. O que é o recuo? É a distância aqui do meu texto da margem. E além disso, eu também tenho aqui os ponteirinhos na régua. Você consegue perceber aqui esses ponteirinhos? Eu tenho dois ponteiros. Ponteiro que eu falo é um botão deslizante, tá? Já vou mostrar para você. Mas eu tenho dois botõezinhos aqui com 3 ferramentas. Deixa eu te falar aqui. Olha só, vamos lá. Esse aqui eu vou desenhar aqui para você. Deixa eu fechar esse Word aqui. Então, olha só. A gente vê lá no nosso Word a reguinha, né? Deixa eu até fazer maior aqui para o desenho ficar melhorzinho. Olha só. Então, aqui, vocês viram que eu tenho um botãozinho assim, e eu tenho um outro botãozinho. Gente, eu preciso de uma aula de desenho. Urgente. Olha. Tem um outro botãozinho, gente, que ele é dividido assim, em dois. Ele tem duas funcionalidades, né? Então, esse botãozinho aqui de cima, ele é o espaçamento, o recuo. Espaçamento era o outro. Recuo da primeira linha. Então, como o próprio nome diz, deixa eu mostrar aqui para você.
no Word, olha aqui, ele, quando eu clico nele e arrasto, por isso que ele é de nível, né? Vai deslizar, ele vai fazer o recuo da primeira linha. Esse botãozinho do meio aqui é o recuo deslocado. O que que ele faz? O recuo das outras linhas que não são a primeira. Então, quando eu clico nessa parte de cima desse botãozinho, ele é o recuo deslocado. E essa partezinha de baixo desse botãozinho, né, da parte inferior, ele é o recuo à esquerda. O que que ele faz? Ele leva todo o parágrafo. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para você no Word. Olha só, vou agora clicar nessa parte bem de baixo aqui do botãozinho, ó, recuo à esquerda, todo o parágrafo. Então, recuo da primeira linha, faz o recuo da primeira linha, o deslocado das outras linhas que não são menos da primeira, né? E o recuo à esquerda leva todo o parágrafo, ok? Então, isso que a gente tem que saber aqui de recuo. Então, o gabarito da questão está errado, ok? Próxima questão. Na formatação de tabelas do Word, é possível exibir linhas de grade para configurar as bordas da tabela ou usar um dos estilos de tabela oferecidos pela ferramenta. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui também, claro, sempre a gente vai olhando como que funciona no Word, né? Vou pegar um arquivinho novo aqui, vamos vir aqui na guia inserir, tabela, inserir aqui uma tabela, certo? Então, o que a questão está cobrando aqui da gente? Deixa eu fechar esse arquivinho aqui. A gente não está usando ele. Olha só, na formatação de tabelas é possível exibir linhas de grade para configurar as bordas da tabela ou usar um dos estilos de tabela oferecido pela ferramenta. Então, sim, a gente tem aqui essa parte do design, olha só, os estilos de tabela. E aí, aqui, deixa eu só mostrar para você um detalhe aqui que eu não falei, gente. Quando a gente tem uma tabela, vai aparecer aqui as guias de contexto da tabela. O que é uma guia de contexto? É aquela guia que aparece conforme o contexto. A gente tem a guia de contexto de uma imagem, de uma figura, de um smart art, de um gráfico, enfim. E quando a gente está trabalhando com tabela, né, essa tabela está selecionada ou o cursor está dentro da tabela, a gente tem as guias de contexto dessa tabela, que depende um pouquinho da versão, às vezes ela muda um pouquinho o nome. Mas aqui, olha, design da tabela e layout. Layout sempre está presente. Não confunda a guia layout da tabela com a guia layout que a gente tem normal aqui. Eu achei que foi uma infelicidade tão grande colocar o mesmo nome na guia, mas existe isso, né? Às vezes você estuda aqui a guia layout e o examinador coloca na prova alguma ferramenta de tabela e você fala assim, nada disso tem na guia layout. Pois é, só que daí ele está falando da guia layout aqui da tabela, tá? E aqui a gente tem essa opção, ó, de exibir as linhas de grade, né? Ou não exibir aqui as linhas de grade. Agora, porque ela tá com borda aqui, ela não vai aparecer, mas quando tá sem bordinha, a gente vê as linhas ali de grade, certo? Mas então é sobre isso que o examinador está falando. Então, o gabarito da questão está certo conforme a gente conferiu direto no Word. Próxima questão. No Office 365, tanto no Word quanto no PowerPoint, a função limpar toda a formatação aplica no texto selecionado, que pode estar sobrescrito, em negrito, em itálico e com fonte na cor vermelha, por exemplo, o estilo de formatação padrão. Vamos ver o que é isso, vamos ver o que é isso, vamos lá. Deixa eu pegar aqui novamente um arquivinho novo. Deixa eu fechar esse aqui da tabela. Não vou salvar. Aqui a gente vai colocar a nossa formulazinha espertinha aqui.
E o que a gente vai fazer? As configurações aqui que ele está falando. Deixa eu lembrar aqui quais são. Sobrescrito, negrito, itálico e cor vermelha. Então, a gente vai pegar aqui o texto, vou pegar aqui parte do texto. Vamos colocar aqui, então, cor vermelha, negrito e sobrescrito, ok? Certo? E o que ele está cobrando aqui, gente? Se eu selecionar esse texto, vou selecionar só esse parágrafo, tá? E clicar nesse botãozinho aqui, que é o limpar toda a formatação que existe, tanto no Word quanto no PowerPoint, ele está dizendo ali, o que vai acontecer? Ele está dizendo que vai voltar para a formatação padrão. Né? Então, olha só, exatamente. Qual que é a formatação padrão do Word? Presta atenção, é a fonte calibre corpo, tamanho 11 e sem nenhum efeito. O que é efeito? Efeitos de formatação, negrito, itálico, né, o subscrito, né, etc. Só que, olha só, agora eu vou usar, vamos estudar além da questão, tá? A questão a gente já resolveu, mas vamos lá, isso é estudar. Esse botãozinho aqui é o botãozinho que a gente fala que é a caneta marca-texto, né? Então, o nome dele, olha só, cor de realce de texto. Então, se eu aplicar aqui no meu texto, ó, vou colocar aqui outras formatações, vou mudar aqui o tipo da fonte, o tamanho da fonte. Vou colocar aqui né, nesse texto aqui negrito. Rapaz, é aqui, né? É divertido esse texto. Eu vou selecionar todo o meu texto e vou clicar aqui no botão limpar toda a formatação. Olha só. O realce, a cor de realce de texto é uma formatação que o limpar formatação, o nome é limpar toda a formatação, gente, mas ele devia ser limpar quase toda a formatação, desculpa a piadinha aí, mas ele não limpa, né, essa formatação aqui, né, da canetinha marca-texto. Para você limpar, você tem que selecionar de novo aqui, vir na ferramenta e colocar sem cores, ok? Então, um detalhe, que a gente precisa, isso é estudar para a prova, né? Não é só você vir aqui e ver o que a questão está pedindo. Gente, usem as questões de todas as disciplinas, eu falo isso, eu faço mentoria de estudo, ensino a estudar, né? Ontem eu ouvi de uma aluna, nossa, o que eu aprendo aqui é para a vida. Realmente, não é só para o estudo, é para a vida. E eu ensino a estudar as questões, né? O que eu falo, estou falando agora aqui para você, estude as questões, não apenas resolva, vá além do que ela pede, porque esse além pode estar na tua prova. Então a questão ela é muito rica, né? Não desperdiça a questão, não, tá? Resolver a questão lá na hora da prova. Aqui a gente estuda. Ok? Então aqui, gabarito da questão está certo. Próxima questão. O botão pincel de formatação na aba de opções arquivo do Microsoft Word é usado para colorir ou realçar palavras a que se deseja dar destaque no texto. E aí, certo ou errado? Pincel de formatação, se você estudou minimamente o Word, você sabe pelo menos um pouquinho dele. Claro que aqui eu vou passar muita coisa para você, né? Mas vamos lá. Eu vou selecionar aqui esse parágrafo, vou colocar a cor vermelhinha, vou colocar aqui uma outra fonte, eu quero uma fonte que seja bem diferente, aqui, essa fonte aqui, ó. E vou colocar um outro tamanho, ok? O que o pincel de formatação faz? Ele copia a formatação, então ele não copia texto não, tá? Copia formatação. Basta eu selecionar uma letra, né, uma palavra aqui, né, o texto todo, daquele que eu quero copiar a formatação. Clico aqui no pincel de formatação que está na guia Página Inicial, Grupo Área de Transferência, aqui o pincel de formatação. Então, clico nele e aí vamos pensar que eu quero copiar essa formatação para o último parágrafo. Olha só. Pronto, copiei aqui a formatação para o último parágrafo, ok? Bom, o que mais que eu posso aprender sobre o pincel de formatação? Seguinte, não sei se vocês perceberam, mas quando eu passei ali, né, o pincelzinho no terceiro parágrafo, que eu soltei o mouse,
Também ali não, o pincel de formatação não estava mais em uso, não ficou mais em uso, né? Então, acabou. Se eu quisesse usar de novo, tinha que ir lá selecionar de novo. Mas tem uma outra maneira de usar para quando a gente quer copiar essa formatação para textos alternados. Imagine você tem lá um documento que tem lá 10 títulos e os títulos você resolveu colocar uma outra formatação. Você pode ir copiando, né, alternadamente. Quer ver como? Olha só, vou selecionar de novo a palavra vídeo e vou clicar no pincel de formatação, mas eu vou efetuar, ó, presta atenção, um duplo clique, tic-tic. E aí, olha só, eu consigo copiar a formatação em textos alternados, ok? Então, o pincel tá ali, né? Ou eu clico novamente na ferramenta pincel, ou um ESC, e aí não estou mais usando a ferramenta pincel agora, certo? Outra coisa importante que a gente tem que saber aqui da ferramenta pincel é o seguinte, os atalhos da ferramenta pincel. Como assim os atalhos? Olha só. Existe o copiar a formatação e o colar a formatação. Eu copio e eu colo a formatação. Então, tem dois atalhos, um para copiar a formatação e um para colar a formatação. O que acontece? A gente já sabe que o atalho, todo mundo sabe isso, o atalho Ctrl C é usado para copiar um texto, uma imagem. Se eu apenas adicionar aqui o Shift, gente, eu vou copiar a formatação. Fácil, né? Claro que com essa dica aqui, com essa orientação que eu passei para você, fala sério, ficou fácil agora, né? E para colar, vamos seguir a mesma lógica, olha só, se o Ctrl V é o atalho para colar um texto, uma imagem, né, um arquivo lá no pendrive, coloco o Shift, adiciono o Shift, Ctrl Shift V, vai colar a formatação. Então, quando fala aqui, nessa questão, que o botão pincel de formatação na aba de opções arquivo do Word é usado para colorir ou realçar palavras, mas está errado. Né? Quem vai colorir ou realçar palavras? Quem é? Quem é? Aqui, né? Que a gente já viu na outra questão, que é aqui o cor de realce de texto. Esse botãozinho aqui, que parece uma canetinha marca-texto. Certo? Próxima questão. No Microsoft Word, é possível inserir uma quebra de página no documento em edição a partir do recurso disponibilizado na aba Design. Então, gente, aqui eu vou gravar uma aula, me cobrem, tá? Mas pode cobrar. Eu vou gravar uma aula, porque aqui é uma dor dos meus alunos. Deixa eu contar aqui uma coisa. Eu não vou falar nessa aula porque a gente já está estourando o tempo, a gente tem duas questões e eu ainda vou contar a história aqui para vocês. Eu tenho uma aluna da orientação, que é uma aluna, gente, que, ó, ela tá só esperando o edital dela sair, porque ela tá tinindo ali, né? Quando a gente resolve questões, a gente tem a clareza, né, do que a gente já sabe, do que a gente ainda não tá legal, tem que reforçar o estudo. E aí, quando eu olhei a planilha dela de questões, ela estava tudo lá, 95%, 98%, 100% de acertos em questões, de todas as disciplinas, tá? Porque a orientação de estudo é como estudar para concurso, né? Então, são todas as disciplinas. Eu não estou dando aula de português, de direito nem de informática. Eu ensino a estudar, a fazer revisão, a fazer uma planilha de estudos, método de estudo que acelera o teu estudo aí, ó, anos, né? Pessoas que estão estudando há 3 anos e ficam nos 70%, vem para mim que eu ensino a estudar. Em 1 ano, você vai entrar em um concurso público, você vai conquistar a tua vaga. Então, essa aluna, estava tudo bonitinha a planilha dela, 95%, 98%, 100%. Aí, quando eu olhei lá nas questões de Word, estava 78%. Eu falei, vem cá, o nome dela é Maria. Eu falei, Maria, vem cá, o que significa esse 78%?
Aí ela me falou a dor dela do Word, que é justamente essa questão. É não conseguir memorizar qual guia tem determinada ferramenta. Gente, eu dei uma orientação para ela de 15 minutos. Se foi muito. Eu ensinei ela a estudar, e eu vou ensinar vocês também, tá? E aí, ela estudou, e aí ela foi fazer as questões, ela subiu para 93% de acerto. Ela resolveu 40 questões de Word. De 78, com uma orientação ali, ó, no ponto, direta, né, no alvo, ela foi para 93%. Sensacional, né? É isso que o trabalho bem feito aí, estudar direito da maneira correta faz, vai alavancar aí a sua porcentagem de acerto nas questões, ok? Então, a questão aqui, no Word é possível inserir uma quebra de página no documento em edição a partir de recurso disponibilizado na aba Design? Gente, essa aqui, ela tá bem fácil. Por quê? Porque aqui a aba guia, né? A aba, enfim. A guia design é aquela guia que quando você assiste minha aula, eu falo, só tem aqui essa parte dos temas, né? Que é bem parecido lá com PowerPoint, né? E aí tem essa parte aqui que cai de vez em quando em prova de marca d'água, cor da página, mas isso. Então, quando ele fala em quebra de página, a gente tem aqui na guia inserir, quebra de página, que é uma opção, mas a gente também tem a guia layout, olha só, aqui na guia layout tem quebras, e quando você clica aqui, você também tem quebra de página. Então, duas guias que tem, mas mesmo assim o examinador escolheu a guia design, que está errado. Próxima questão, e última questão desta aula, mas né, tem mais aulas aí, a gente vai resolver 200 questões da banca CESP, então tem mais aulas. Na edição de um documento do Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível e os comandos de recuo só funcionam para tabelas. Tá errado, né? A gente viu ali recuo. Deixa eu só mostrar para você aqui, para completar essa questão, que a gente já falou aqui dos botõezinhos de recuo, né? Então, aqui na guia página inicial, você lembra aqui que a gente falou aqui dos botõezinhos aumentar, né, diminuir e aumentar recuo, e aqui da régua, né, dos ponteirinhos na régua. Mas ele está dizendo na questão que nem sempre a régua está sendo exibida, é verdade isso. Mas aí você vai na guia exibir ou exibição, dependendo da versão aí do Word, e aqui no grupo mostrar, né, você tem essa opção de mostrar ou não a régua, exibir ou não a régua aqui do Word, né? Então, está errado, você não vai fazer recuo com a barra de espaço, pelo gambiarra, né? Vai fazer isso, ok? Então, a gente resolveu aqui 10 questões do Word, da banca CESP, e vou dizer, a gente aprendeu muita coisa, é por isso que muito aluno meu fala assim, professora, só com a tua aula de questões eu já gabarito provas, né, tanto de arquivologia quanto de informática, não é para menos. Por quê? Porque eu não vim aqui dar gabarito para você não, tá? Você percebeu, né? Eu vim aqui explicar, estudar a questão junto com vocês e explicar essas ferramentas do Word cobradas pela banca CESP, Sebrasp. Eu te espero na próxima aula. Grande beijo e até lá.